por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Sejam muito bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir desse versículo que eu acabei de citar. Será que a gente consegue falar sobre Deus a partir de um versículo bíblico? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Então bora, vamos falar de Deus, né? Mas antes, como sempre, deixa eu pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. É muito importante que você faça isso. O YouTube, quando você faz isso, quando você comenta, curte, compartilha aí, ele vai entender que esse vídeo é relevante. Então eu preciso da sua curtida, eu preciso do seu comentário. Deixa aqui embaixo mais ideias de vídeo e faça todos esses trâmites aí, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu começar essa questão aqui, né, que eu comecei falando, será que a gente consegue falar sobre Deus num versículo bíblico? E isso, obviamente, você deve estar pensando, bom, é o mínimo, né, que a gente espera, é falar sobre Deus num versículo bíblico. Infelizmente, as coisas não são bem dessa maneira, né? Mas antes da gente entrar no que realmente eu quero falar aqui, eu quero primeiro dizer o contexto que acontece todo esse versículo aqui, aliás, todo o contexto que está por trás desse versículo que eu acabei de citar. Então esse versículo bíblico que está lá em Mateus 24, versículo 12, Jesus está falando, está pregando, na verdade, o seu sermão escatológico, né? Como a gente costuma conhecer esse sermão de Jesus. É o último sermão dele, né? Antes dele ser entregue às autoridades, depois ser crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele está aqui pregando aos seus discípulos, né, proferindo essa chamada mensagem profética escatológica, o sermão escatológico. E aí ele fala, dentro desse sermão escatológico dele, que quando a maldade, por causa da maldade que iria se multiplicar, então o amor de muitos iria esfriar. E por que eu comecei dizendo isso, né? Que será que a gente consegue falar sobre Deus? É óbvio que a gente consegue falar sobre Deus no versículo bíblico, mas a grande questão, e é isso que eu gostaria que nós pensássemos aqui agora, é que se nós olharmos ao nosso redor, por assim dizer, a gente vai perceber que muitas pessoas estão reivindicando essa questão do amor. E elas até dizem, olha, mas Deus é amor e por isso ele não vai condenar essa prática, não vai condenar aquela prática, porque afinal de contas tudo é amor e o que vale, o que importa é o amor. E aí a gente se depara com um versículo desse, né, que Jesus está dizendo que o amor esfriaria. Então como é que esse amor pode esfriar, né, se a gente está vendo são pessoas reivindicando esse amor? E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. E aí, a gente precisa entender algumas coisas que estão por trás, não apenas do contexto, mas de tudo aquilo que vai significar esse versículo, tá certo? Uma das coisas que nós precisamos entender é que o Novo Testamento, né, que é onde está localizado esse versículo do livro de Mateus, ele foi escrito em grego. E em grego há pelo menos 4 palavras que são traduzidas para amor. São elas: storge, que é o amor mais voltado para a família, para os familiares. O philéu, que é aquele amor fraternal, o amor entre amigos, entre uma fraternidade de irmãos. O amor eros, que é o amor da onde vem aquela palavra erótico, então eros. E o quarto amor, ou a quarta palavra que é traduzida para amor no nosso idioma, é a palavra ágape, que esse amor, ágape, é o amor mais relacionado a Deus, né? A maneira como Deus ama, a maneira como Deus ele interage de maneira amorosa com os seus
filhos. Então, é esse amor aqui, o ágape, que Jesus está falando que iria se esfriar. Ele não está falando do amor erótico, por exemplo. Ele não está dizendo que esse tipo de amor iria esfriar. O que ele está se referindo aqui é que o amor de Deus, ou não o de Deus propriamente dito, mas a maneira como Deus ama, e que seria a maneira que nós, os servos de Deus, os filhos de Deus, deveríamos amar, e que as pessoas de modo geral também deveriam amar, é esse tipo de amor que Jesus está se referindo que iria acabar. E aí, obviamente, essa maldade que ele está falando, e se a gente lê os versículos aqui, a gente vai saber de que maldade é essa que ele está falando. Por exemplo, se a gente lê uns versículos anteriores, a gente lê o versículo 12, mas o versículo 9 diz assim, ó: então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados, todas as nações por causa do meu nome. E aí versículo 10, nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair, odiar uns aos outros. Aí o versículo 11, também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí vem o versículo 12, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Então é esse tipo de maldade, perseguição, traição, ódio uns aos outros, pessoas abandonando a fé e muitos que iriam se levantar como falsos profetas. E essa coisa de falso profeta é algo que a gente tem visto muito em nossos dias. E justamente por causa dessas maldades, de tudo isso que Jesus citou, do versículo 9 ao 11, é que o amor de Deus, as coisas de Deus, o amor relacionado a Deus, esse tipo de amor iria esfriar, iria realmente diminuir, iria realmente as pessoas darem menos importância a tudo aquilo que tem a ver com o amor de Deus e com o amor das coisas relacionadas a Deus. Elas iriam estar muito mais preocupadas com seus próprios interesses, elas iriam estar muito mais preocupadas, por exemplo, em satisfazer os seus outros amores, como por exemplo o amor eros, mas as coisas de Deus relacionadas a esse amor de Deus, relacionada ao amor ágape, isso iria esfriar. E isso é algo que nós temos contemplado, nós temos visto acontecer ao nosso redor. Nós temos visto pessoas abandonando a fé, nós temos visto muitos falsos mestres e falsos profetas se levantando no meio desse mundo, e nós temos visto principalmente essa profecia de Jesus se cumprindo, aonde diz que o amor iria se esfriar. É verdade que ainda tem muitos que continuam amando a Deus e as coisas de Deus, que têm se colocado, né, em relação a outras pessoas com esse amor ágape, mas nós temos visto também muitos que têm abandonado a fé, que têm perseguido a igreja do Senhor, e muitos falsos profetas que têm se levantado, e por causa dessas coisas o amor de muitos tem esfriado a ponto deles abandonarem a fé. Então é isso que nós precisamos perceber, né? Claro, eu comecei dizendo, será que a gente consegue falar sobre Deus do versículo bíblico? Claro que sim, mas infelizmente muitos têm deturpado essa mensagem da palavra do Senhor. Muitos têm deturpado a palavra do Senhor, e versículos como esse muitas vezes são deturpados. A mensagem real por trás desse versículo muitas vezes não é dita, e talvez até alguém pudesse realmente usar esse versículo para dizer que a Bíblia não é verdadeira. Por quê? Porque o amor não tem esfriado, pelo contrário, as pessoas têm tentado, têm cada vez mais buscado amar, mas o amor que Jesus está falando aqui, que iria esfriar, é o amor das coisas relacionadas a Deus, é o amor relacionado a Deus, o amor ágape. E esse verdadeiramente, assim como Jesus proferiu aqui, assim como Jesus profetizou aqui, esse amor realmente tem esfriado. As pessoas, elas têm se dedicado muito mais a elas mesmas. As pessoas
tem se dedicado muito mais às coisas dessa terra. As pessoas têm cada vez mais desistindo de estarem juntas com a irmandade, com a fraternidade, cultuando a Deus, vivendo as coisas de Deus. As pessoas têm cada vez mais se tornado egoístas e não têm buscado o amor ágape, esse amor das coisas relacionadas a Deus, e tentado colocar em prática esse amor de Deus, das coisas de Deus, relacionado a Deus em relação a outras pessoas. E infelizmente, essa é uma coisa que nós temos vivido e temos visto que de fato o amor ágape, ele tem esfriado. Então, esse era o vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado aí. Claro que nós iríamos falar sobre Deus a partir da Escritura. Desde o primeiro vídeo lá atrás eu disse que nós iríamos falar sobre Deus a partir de todas as coisas, e claro que uma dessas coisas é a palavra de Deus. É muito óbvio, né, falar sobre Deus na palavra de Deus, mas a gente às vezes percebe que as pessoas tentam deturpar a palavra do Senhor. Então, esse era o vídeo. Deixa aqui, se você comentou, se você gostou, comenta aqui, né, o que você achou do vídeo. Coloca também ideias para mais vídeos, tá certo? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau.